Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar mais um vídeo com o propósito de abençoar a sua vida e a vida de quem você compartilhar. De fato, se você tem se sentido abençoado, você também pode abençoar outras pessoas, compartilhando, dando um like e acionando aí o sino para você receber toda semana esses vídeos. No vídeo de hoje, nós queremos falar um pouquinho acerca da carta aos Colossenses. Essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, que faz parte de um grupo das chamadas cartas da prisão, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São cartas cristocêntricas, cartas abençoadoras. Não que as outras não sejam, mas essas cartas aqui têm uma profundidade na cristologia e também na eclesiologia. Cristologia, doutrina de Cristo, e eclesiologia na doutrina da igreja. O alvo dessa carta, quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha por objetivo combater as heresias que estavam entrando na igreja, que estavam desestruturando o propósito da igreja, estava tentando desintegrar as famílias, estavam entrando sincretismo, misturas no seio da igreja. Os valores que tinham sido construídos na fundação dessa igreja, essa igreja ela não foi plantada, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas por um amigo seu, por um companheiro, por um cooperador, no qual Paulo dá bom testemunho dele, que foi Epafrodito. E no momento que ele percebeu que as heresias estavam intimidando a igreja, o sincretismo queria fazer parte da igreja, Epafrodito, então, ele foi até Roma procurar o apóstolo Paulo, que estava ali preso, na primeira prisão, e ele levou então essas informações, ele levou esse relato do que estava acontecendo com a igreja de Colossos. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta e orientou a Epafrodito para ler essa carta na igreja de Colossos e também na igreja de Laodiceia e de Hierápolis. Essas igrejas eram circunvizinhas ali de Colossos. E Paulo ele menciona nessa carta essas duas outras igrejas, Laodiceias e Hierápolis. Certamente que Epafrodito dava atenção a essas igrejas. É fato que depois, passado um tempo, Paulo ele envia também Timóteo para ajudar o Epafrodito ali a desconstruir esses males, né, do gnosticismo, do dualismo, que são heresias, que são conhecimentos, a gnose quer dizer conhecimento, iluminados, aqueles pessoas que só quem tinha um conhecimento que tinha direito à salvação. Isso não é verdade. O dualismo diz que o espírito é bom e a matéria é má. Então são filosofias, são seitas, são coisas que se infiltraram na igreja do primeiro século e que tentam se infiltrar também na igreja dos nossos dias. E talvez com mais intensidade, talvez com mais forças, porque Jesus, lá em Mateus 24, ele diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriará, por causa dessas questões da multiplicação das iniquidades. Por se multiplicar as iniquidades, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. E esse esfriar tem a conotação de um extintor, quando ele atinge o fogo, atinge as chamas, e as chamas elas são dissipadas. O extintor ele esfria as chamas.
E quando Jesus fala que o pecado ele tem esfriado o amor de muitos, é como um extintor de incêndio, que esfria as labaredas, que esfria as chamas. E as chamas do amor, a gente tem percebido, tem se esfriado de maneira intensa. Que Deus possa nos ajudar, que o Senhor possa guardar a sua igreja dos males desse século, dos males, né, desse mundo que jaz no maligno. E a filosofia, ou os filósofos, os falsos profetas, eles estavam tentando desestabilizar a igreja de Colosso. E essa carta tem como tema a supremacia de Cristo. E Paulo deixa bem claro que Cristo é superior. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Paulo fala muito de supremacia nessa carta, para evidenciar que Cristo ele é o cabeça da igreja. O autor dessa carta, evidentemente, é o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta quando estava preso em Roma, como falamos agora há pouco, na sua primeira prisão. E o tema é supremacia e suficiência de Cristo. Foi escrita por volta do ano 61, 62 depois de Cristo, e tinha como destinatário a igreja de Colosso, e que essa carta tinha que ser lida, era necessário ser lida também nas igrejas vizinhas ali de Laodiceia e Herápolis. Querido, que o Senhor abençoe a sua vida, e que se você, caso queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto, nos assuntos que estão inseridos nas 13 cartas do apóstolo Paulo e também no livro de Atos, você pode adquirir esse livro por um preço bem camarada, no sentido de se você quer se aprofundar ou abençoar alguém, adquira esse livro, vai te fazer bem, não é caro, porque o propósito não é vender, não é ter lucro, mas é abençoar a sua vida. Vou colocar o link aqui da editora Pode, e você pode entrar ali e adquiri-lo, e certamente ele vai abençoar a sua vida e quem sabe a vida de outras pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço.